E se um conjunto de ensinamentos, toda uma filosofia, não tivesse nascido aqui, no nosso mundo? E se viesse de inteligências de uma outra esfera? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, sobre uma doutrina que se apresenta como uma revelação, uma mensagem vinda diretamente do mundo espiritual. Olha, a base de tudo começa com uma pergunta bem provocadora. E se certos fenômenos, sabe, aqueles que parecem desafiar o que a gente conhece como ciência, tivessem, na verdade, uma causa inteligente por trás? Para a gente conseguir entender melhor essa ideia, nosso roteiro de hoje vai passar por 5 pontos principais. Primeiro, vamos analisar o que seria esse tal fenômeno inteligente. Depois, a revelação sobre quem são esses espíritos. Na sequência, a obra e a missão que nascem dessa comunicação. A gente vai explorar também o poderoso símbolo da videira. E, por fim, a nova era que essa doutrina promete para a humanidade. Então, vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto. O que essa doutrina chama de um fenômeno inteligente? É aqui que a gente começa a entender a lógica proposta para explicar o que, à primeira vista, parece totalmente inexplicável. E o princípio é até bem simples. Todo efeito inteligente precisa, por uma questão de lógica, ter uma causa inteligente. A ideia aqui é que isso não é uma questão de fé, mas de pura razão. Se um acontecimento mostra intenção, planejamento, a força por trás dele também tem que ser inteligente. Faz sentido, né? Ok, isso nos leva direto para a segunda parte, a revelação dos espíritos. Porque se a causa por trás desses fenômenos é inteligente, a pergunta óbvia é quem ou o que é essa inteligência? E a resposta que os textos apresentam é que a fonte dessa comunicação são seres do mundo espiritual, e mais especificamente, seres que já viveram como nós e se despiram do corpo físico. Em outras palavras, seriam os espíritos de pessoas que um dia já estiveram aqui na Terra. E aqui tem um ponto fundamental, a perspectiva sobre essa comunicação. Ela não é vista como algo sobrenatural, um milagre. Pelo contrário, é apresentada como parte da ordem natural das coisas, um fenômeno que sempre teria existido ao longo da história em várias culturas. Avançando um pouco mais, a gente vai ver como essa comunicação toda se transforma em algo concreto. Na nossa terceira parte, a obra e a missão, a gente descobre que o resultado de tudo isso foi a formação de uma nova base de conhecimento para a humanidade. Essa base de conhecimento é um livro. Um livro que é apresentado como uma coletânea de ensinamentos, e a origem dele é dita de forma bem clara. Ele teria sido escrito por ordem e ditado por espíritos superiores, com o objetivo de lançar os fundamentos de uma filosofia totalmente racional. E os próprios espíritos, através de vários médiuns, teriam deixado uma mensagem muito clara sobre o propósito da obra. Eles afirmam o seguinte: este trabalho é nosso. Nele lançamos as bases do novo edifício que um dia deve unir todos os homens no mesmo sentimento de amor e caridade. Uma declaração de propósito bem direta e poderosa. E para a gente ter uma ideia da profundidade que essa obra reivindica, a lista de colaboradores espirituais que é citada inclui nomes de um peso enorme na história e na filosofia. Pensa só: São João Evangelista, Santo Agostinho, filósofos como Sócrates e Platão e outras figuras notáveis como Fénelon, Franklin e Swedenborg. É uma lista e tanto. Agora vamos para um elemento visual muito central na doutrina. Na nossa quarta parte, a gente vai explorar o símbolo da videira. Esse emblema, que teria sido uma instrução direta dos próprios espíritos, é uma representação muito forte da relação entre corpo e espírito. A história que se conta é que os espíritos instruíram para que esse símbolo fosse colocado no cabeçalho do livro. E a analogia é bem interessante, olha só. O tronco da videira representa o corpo, a nossa parte material. O líquor, o suco, representa o espírito, a nossa essência. E a uva, que é a união dos dois, representa a alma, ou seja, o espírito ligado à matéria durante a nossa vida. E essa analogia nos leva a um significado ainda mais profundo. Segundo os espíritos, esse emblema todo representa a obra do Criador. É a ideia de que o espírito se purifica através do trabalho do corpo. Ou seja, é só através da experiência aqui, na matéria, que o espírito consegue adquirir conhecimento e evoluir. E com isso, a gente chega na nossa última parte, que amarra todo o propósito por trás disso, uma nova era para todos. A pergunta que fica é: qual é o objetivo final dessa comunicação toda? E a resposta, segundo a doutrina, é apontar um caminho para a regeneração da humanidade. A missão declarada é realmente grandiosa: instruir e esclarecer as pessoas, abrindo o caminho para uma nova era de regeneração da humanidade.
É um chamado universal mesmo, para a evolução moral e intelectual de todo mundo. Mas, claro, os textos também trazem alertas bem claros sobre o que pode atrapalhar esse progresso. As barreiras entre o ser humano e a verdade seriam o orgulho, a ambição, a vaidade e também aquela tendência de querer explicar tudo do seu próprio jeito sem a devida humildade. E essa citação aqui resume bem qual seria o pré-requisito moral. Os bons espíritos só ajudam aqueles que servem a Deus com humildade e desinteresse. Eles se afastam do orgulhoso e do ambicioso. A mensagem é que a atitude interior é o que conta. É fundamental para receber esse auxílio espiritual. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, que vem direto desses ensinamentos. Será que o orgulho é uma barreira que a gente mesmo constrói entre nós e o divino? É uma questão para a gente pensar, né? Sobre como as nossas atitudes podem nos conectar ou nos afastar de algo maior.